Alô! Vou aqui dar uma aula de interface aqui para vocês. Eu vou começar aqui com a modelagem, né, que sempre tem que ser a primeira parte quando você vai fazer um sistema. Se você não modela antes, vai dar problema. E a gente está modelando a Alexa, que é o mesmo exemplo que o professor deu lá na aula, o João. Ele chamou de Amplexa, né, mas vou chamar de Alexa mesmo para facilitar. E aí, como é que isso vai funcionar? Nós vamos ter a classe Alexa, que tem um nome, e tem dispositivos, que é um dicionário. O dicionário, ele ajuda na busca, é mais rápido, é mais fácil. Em outras linguagens de programação, isso é um JSON, né? É um objeto. Enfim. A Alexa, ela tem métodos também, públicos e privados, no caso só tem um privado aqui. E ele vai poder ligar, desligar, regular dispositivos, tudo pelo nome. Por isso que a gente vai usar dicionário. O dicionário é que ele vai ser um par de nome do dispositivo, dispositivo em si, que vai ser uma classe abstrata aqui que a gente vai ver. Por que o dispositivo vai ser uma classe abstrata? Porque a gente não quer criar nenhum dispositivo no nosso sistema que não tenha nenhuma especificação, vamos dizer assim. O dispositivo, ele é uma abstração, mas um dispositivo concreto, por exemplo, um micro-ondas, uma lâmpada, uma geladeira, essas coisas vão ser classes que podem ser implementadas. O dispositivo não pode, por isso que ele é abstrato e por isso que está em itálico aqui. Tem aqui dois métodos, dois atributos privados, que é o nome e o estado. O nome é o nome do dispositivo, que por acaso vai ser o mesmo nome utilizado no dicionário. E o estado vai ser, por exemplo, o dispositivo está ligado, a geladeira está ligada, com potência tal, etc, etc. E aí, isso aqui é o início da nossa modelagem. Eu vou incrementando isso com o passar do tempo, para a gente entender algumas coisas. Então, para isso, eu vou aqui já começar a implementar, começando pelo dispositivo, uma vez que a gente tem uma agregação aqui. Então, nós temos dispositivos na Alexa. E aí, para isso, eu vou mudar aqui para o VS Code para gente. Eu vou começar a fazer o código em si. Eu já preparei aqui um código template, né, basicamente, não tem nada aqui além do próprio do .NET. E eu vou vir aqui e vou criar um novo arquivo. E esse arquivo vai ser justamente o dispositivos.cs, que vai ser a nossa classe dispositivos. A gente já viu também que é uma classe abstrata, então abstract class aqui vai se chamar dispositivos. E o que ela vai ter dentro, de acordo com o nosso UML, a gente viu que vai ter aqui um nome, então string private string nome, e vai ter um private string estado. Só que por convenção a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um underline aqui para demonstrar em código que isso aqui é privado e a gente não pode acessar. Como a gente quer acessar esses elementos, mesmo eles estando privados, a gente vai fazer um get e um set, que vai ser assim que eu vou fazer, ó. Public string nome com N maiúsculo, porque esse aqui vai ser o acessável, né? Aí aqui vai ser tipo um método em que o get dele vai retornar pra gente essa variável que a gente acabou de definir, que é o nome, e o set vai ser nome também, que vai receber o value, mais ou menos assim. E a gente vai fazer a mesma coisa pro estado, tá? Eu vou colocar aqui protected string estado, porque somente as próprias classes podem alterar o estado, enquanto a gente pode acessar o nome, por isso que ele é público, para saber qual que é o nome desse dispositivo, o estado não vai ser alterado por fora dessas classes. Ele pode ser alterado somente pelas classes que tem algum tipo de relação. Não posso ir lá no main, por exemplo, e alterar isso. Então, por isso, eu vou colocar aqui somente o set, eu não vou ter nenhum get, que vai receber aqui o estado, recebendo o valor. Então, a gente fez o get e o set aqui, mais ou menos desse jeito. E a gente tem que criar também o construtor dessa classe, né? Então aqui eu vou também criar em protected. Novamente, eu não quero que essa classe possa ser instanciada, mesmo ela sendo abstrata, não pode ser instanciada além de outras classes, né? Então eu vou colocar aqui dispositivos, já que ele é o construtor. Ele vai receber um string nome. E o que a gente vai fazer aqui é que o nosso nome recebe o nome. Opa, nome desse jeito aqui. Então a gente acabou de criar a nossa na primeira classe, né, que é o dispositivos. Se eu vim aqui no meu program, não dá para instanciar essa classe, né? Dispositivos D, por exemplo, new dispositivos. Se eu fizer isso, eu tenho que passar o nome, né, que eu coloquei no construtor. Teste. Não funciona. Por que não funciona? Porque é uma classe abstrata. Então, aqui não é possível criar uma instância de um tipo abstrato. Então a gente não consegue fazer isso justamente porque a gente colocou como classe abstrata. Sabendo disso, já criamos os dispositivos. Voltando lá para o nosso Miro, a gente consegue ver que vamos criar uma classe Alexa, que ela não é abstrata.
e que ela utiliza desses dispositivos em um dicionário. Então, voltando para o VS Code, vou vir aqui e criar aqui um novo arquivo que vai ser o alexa.cs. Classe Alexa. Novamente, seguindo o ML, vamos seguir o ML para ver o que tem lá. Ela tem dois atributos, que são dois atributos privados, o nome e o dispositivos. E ela tem um monte de método. Vamos começar pelos atributos, depois a gente vai para os métodos. Beleza? Aqui, ó. String. Aqui é private, né, que a gente viu, né? Private, string nome. Mesma coisa. E private dictionary. E o dictionary vai ser de quê que eu falei? Vai ser de string dispositivos. Por isso que eu criei os dispositivos antes, para facilitar aqui. Dispositivos. Beleza. Criamos nossos atributos. Agora a gente vai lá no Miro e temos que criar alguns métodos, né? 5 métodos. Ligar, desligar, regular, adicionar dispositivos, entre outros. Beleza. Então eu vou criar esses métodos aqui rapidinho e eu já volto para vocês. Eu coloco aqui no VS Code e já volto. Antes de continuar, tem um detalhe aqui, ó. A Alexa, ela vai ligar dispositivos, desligar dispositivos e outros. E aí eu vou passar o nome do dispositivo, vou falar, por exemplo, ligar micro-ondas. E aqui, o que significa ligar? Primeiro eu preciso encontrar qual que é o meu dispositivo, que é o ligar, que eu quero ligar, né, dentro do meu dicionário. Por isso que eu estou passando o nome aqui, porque eu vou usar esse nome para encontrar esse dispositivo. E depois eu vou, de fato, ligar esse dispositivo. Só que para isso tem alguns pontos que eu já preciso pensar na modelagem. O começo é, aquele método que a gente viu, que é esse método lá no final, ó, localizar, ele vai auxiliar no processo de localizar o dispositivo pelo nome. Em vez de eu ter que colocar essa lógica de localizar o dispositivo, se fosse uma lista, por exemplo, a gente faria um for each, por exemplo, até achar o nome adequado. Em vez de fazer isso em todos os métodos que precisam localizar dispositivos, eu vou criar esse método privado, localizar, só para facilitar isso. Então, eu vou criar ele aqui pra gente no VS Code e eu já volto. Prontinho, aqui ó. Eu criei o método privado localizar, que ele vai retornar um dispositivo. O que significa essa exclamação aqui? Que ele pode retornar ou dispositivo ou nulo. Porque eu posso não encontrar um dispositivo aqui no meu dicionário que tenha esse nome. Por exemplo, eu só cadastrei a lâmpada e eu estou tentando encontrar a geladeira. Na hora que ele tentar encontrar a geladeira por meio dessa linha de código, ele vai retornar nulo. Por retornar nulo, isso aqui vai ser nulo, e isso aqui, que é o retorno, ou é nulo ou é dispositivo. É isso que essa exclamação significa. Então, o que eu estou criando aqui é uma variável do tipo dispositivo ou nulo, basicamente. Esse tryGetValue, ele é um método que já vem da classe dicionário, tá? Você quer encontrar algum nome, alguma chave no dicionário, você vai passar a chave aqui, e aqui é a variável que eu vou armazenar o valor encontrado. Então, por exemplo, eu estou passando por todos os dispositivos, procurando pelo nome. Se ele encontrar um dispositivo com esse nome, ele vai pegar essa variável dispositivo que eu criei aqui em cima e vai atribuir a essa variável o próprio dispositivo que ele encontrou. Depois que ele fez isso, essa variável aqui vai estar preenchida e eu posso retornar ela aqui. Com isso, eu posso criar o método ligar, né? O que o método ligar vai fazer? O método ligar, basicamente, ele vai procurar um dispositivo. Se esse dispositivo for nulo ou não, ele vai ligar ou não. Só que aí esse tópico ele já entra em alguns detalhes que a gente não implementou na modelagem. Então a gente precisa voltar na modelagem, preencher mais algumas coisas antes de seguir em frente. É isso que eu vou fazer agora. Vou no Miro, vou criar a modelagem aqui para vocês e depois eu explico como fazer isso no código. E é aqui que de fato entra a interface, né? Por exemplo, eu tenho um dispositivo e alguns dispositivos eles vão ser ligáveis e desligáveis, mas outros não. Por exemplo, vamos supor que eu quero ligar ou desligar uma lâmpada, ligar ou desligar o meu aspirador de pó, mas eu não posso ligar ou desligar a geladeira ou o micro-ondas. Então não vale a pena criar uma classe abstrata em que eu coloque como método aqui o método ligar e desligar dentro do dispositivo, porque podem haver dispositivos que não possuem esses métodos, que não devam implementar os métodos ligar e desligar. E aí, se eu fizer isso, essa classe abstrata, em que uma geladeira, que não pode ser ligada ou desligada remotamente, possui esses métodos, eu vou estar ferindo um dos princípios do Solid, que é o L. L de Liskov Substitution. Basicamente, esse princípio fala que eu não posso fazer uma herança em que o filho não possa implementar, ou não deva implementar, ou não tenha a responsabilidade de implementar um método. Se eu colocar
o método de ligar dispositivo e a geladeira, que é a filha do dispositivo, não precisa implementar esse método, então tem alguma coisa errada. É aqui que entra a interface. Se eu quero que alguns dispositivos tenham uma característica, uma regra, um contrato, mas somente alguns, em vez de fazer uma classe abstrata para isso, eu faço uma interface. A interface, por exemplo, desligável, que nessa interface eu defino o contrato de que quem possuir desligável, a interface desligável, ele tem que implementar o método ligar e o método desligar. Caso contrário, não tem. Então, por isso eu vou criar aqui alguns exemplos no ML de um dispositivo com essa interface, por exemplo. Então, eu já volto um segundo. Prontinho, aqui está um exemplo. Eu criei aqui a interface desligável, que ela define um contrato. E o contrato é basicamente quem possuir essa interface, quem for herdar dessa interface, vamos dizer assim, ele precisa implementar dois métodos, que são os métodos ligar e desligar públicos com esse formato aqui. A minha lâmpada, que é um dispositivo, o primeiro dispositivo que eu criei, ela é filha da classe abstrata dispositivo e ela também possui essas características de ser desligável ou não. Por conta dela ter essas características, ela faz com que essa lâmpada seja obrigada a implementar esses métodos ligar e desligar. Enquanto no dispositivo, se eu criar um outro dispositivo, eu não tenho essa obrigação. Se eu criar a geladeira, por exemplo, que eu citei, a geladeira não tem a obrigação de ligar e desligar, a não ser que ela seja aqui herdada da classe desligável, da interface desligável. Então, basicamente, para isso que serve uma interface. Agora a gente vai para o código implementar isso. A primeira coisa que eu vou implementar vai ser a interface. Depois, que é bem simples, né, bem rapidinho de implementar, depois eu vou implementar a lâmpada. No momento que eu mostrar que ela tem a herança de dispositivos de interface, vocês vão ver que o compilador vai me ajudar falando que ela precisa de ter algumas características. Então, vamos lá para o VS Code. Vou criar aqui minha interface desligável, .cs, e eu vou fazer isso aqui, ó, interface desligável. E aqui eu vou falar que ela tem que ter dois métodos públicos, né? Public bool, que ela retorna um booleano, ligar, e é só isso, eu não faço a implementação, né, porque é uma interface, e desligar. Esses serão os métodos que todas as classes que tiverem essas características precisam implementar. Agora que eu criei aqui o desligável, eu posso vir e criar um novo arquivo que é a lâmpada, lâmpada.cs. Então aqui não é mais uma classe abstrata, ela pode ser implementada, classe lâmpada, e olha só, se eu falar que ela herda são dois pontos, de dispositivo e de desligável, olha o que vai acontecer. Beleza? A primeira coisa que ele está reclamando aqui é que o dispositivo que a gente está herdando, ele precisa de um construtor, né? Ele precisa passar um nome como construtor. Então, por conta disso, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na minha lâmpada e eu vou criar um construtor para ela que faça referência ao base, né? Então, aqui, ó, public lâmpada aí aqui, ó, base nome, string nome, né? String nome. Aqui eu passo só o nome direto. Mas para onde que esse nome vai? De onde que ele está vindo, né? Ele está vindo daqui, do próprio construtor. Agora sim eu consigo implementar. Então, só de fazer isso, o que eu estou falando aqui? O meu construtor da lâmpada, ele vai receber um nome como parâmetro. E esse nome que ele está recebendo como parâmetro, ele vai lá para a classe mãe, que é o dispositivo, e vai instanciar essa classe mãe, vamos dizer assim. Então, lembra aqui que no meu dispositivo ele tem esse nome? Para que eu preencha essa classe, eu preciso fazer esse base, falando que essa variável aqui vai ser utilizada aqui dentro. Aí ele já para de reclamar. Então, se eu pegar isso aqui e tirar, ele está reclamando porque eu não estou fornecendo nada. E se eu tirar isso aqui, ele também vai reclamar, ó, porque eu não estou fornecendo o base, que é o da classe mãe, né, de dispositivo. Beleza, olha só, o desligável, ele continua me falando que tem um problema. Ó, lâmpada não implementa a interface desligável ligar e desligável desligar. Então, agora que eu falei que ela segue esse contrato, eu preciso fazer a implementação desses dois métodos. Inclusive, se eu clicar aqui em Quick Fix, que é correção rápida, vai ter uma opção de implementar a interface. Olha só, agora eu garanto que eu não implementei, né? Tá dando um throw de não implementado aqui, mas eu mostrei aqui que eu preciso implementar esses dois aqui para que a minha classe pare de reclamar, né? Mas antes de implementar esses métodos, deixa eu fazer aquele private lá, né? Ele vai ter um private bool que vai gerenciar se ele está ligado ou desligado. Basicamente isso aqui. O que vai ter no construtor?
ele vai iniciar como falso, né? Então o ligado vai iniciar como falso. E o estado, ó, lembra da variável estado? A gente tá, se a gente olhar lá no Miro, o dispositivo, ele tem uma variável estado que a gente criou, getToSet, que eu mostrei, né? E a gente vai preencher esse estado. Mas como lá no get no set, aqui no meu dispositivo, eu coloquei desse jeito, significa que eu preciso usar essa variável para poder realmente colocar valor aqui. Então é isso que eu vou fazer. O estado inicial, quando eu inicio essa lâmpada, vai ser lâmpada está desligada, por exemplo. E o que eu vou implementar aqui no método de ligar ou desligar? É basicamente alterar essas variáveis, tá? No desligar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha variável ligado e vou falar que ela está falsa, porque ela não está ligada. O estado vai ser o mesmo aqui, ó, a lâmpada está desligada. E aqui eu vou retornar verdadeiro ou falso, né? Porque esse aqui é um método booleano, que ele me diz se for desligado ou não. Eu vou retornar aqui, por exemplo, o próprio ligado, né? Que aí facilita algumas coisas caso eu queira mudar no futuro. E qual que vai ser o método ligar? Basicamente a mesma coisa. Se eu vier aqui e colocar true, aqui está ligado, e aqui eu nem preciso mudar porque agora ele está true. Então aqui a gente acabou de implementar a classe lâmpada, foi super rápido de implementar por conta da nossa modelagem. A minha lâmpada, ela herda de dispositivo, então ela tem, por exemplo, o estado e o nome. Ela também possui aqui os contratos da desligável, então ela tem que implementar essas duas, senão não vai funcionar. E se eu quisesse aqui, eu colocaria até o nome também, né? Mas eu não preciso, porque já que eu fiz isso daqui, significa que o nome que eu passar para essa lâmpada, ele vai ser alocado diretamente na variável nome. Lembra dessa variável aqui? Automaticamente ela vai estar preenchida, porque eu passei aqui no construtor da classe que esse nome também vai ser utilizado na classe mãe, que é essa cara aqui, né? Então ele vai pegar e vai atribuir o nome aqui, sem que eu precise fazer mais nada. Então aqui com um pequeno exemplo, a gente já consegue mostrar que essa modelagem ela é muito poderosa, porque a gente implementou esse sistema aqui bem rapidamente, lógico que é um sistema simples, e agora eu posso estender esse sistema o quanto eu quiser. A vantagem de fazer uma coisa desacoplada, de usar programação orientada a objeto, é justamente essa. Se eu quiser aqui criar, por exemplo, alguns outros dispositivos, eu posso simplesmente estender o meu código e não modificar. No Solid, a gente tem o O, é o O? Eu acho que é o O, que é Open Closed Principle, princípio do aberto e do fechado. O que significa isso? Aberto para extensão, fechado para modificação. Então, quando eu estou criando um código, eu estou modelando um sistema, eu tenho que modelar de um jeito que se eu quiser adicionar uma funcionalidade, eu não posso modificar nada que já foi implementado. Eu posso só estender o código, adicionar mais código e tudo tem que continuar funcionando. Então é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui novas classes de dispositivos, como geladeira, como cafeteira e outras, inclusive uma nova interface, e nada disso vai ser modificado no código que já existe. A gente só vai criar novos elementos. Eu vou mostrar para vocês isso já já. Então, um segundo e eu já volto. Olha só, acabei de criar uma nova classe, que é a classe geladeira. A classe geladeira, ela é um dispositivo, mas ela não pode ser desligável remotamente. Eu não posso falar, Alexa, desliga a geladeira. Não vou permitir essa funcionalidade. Mas eu posso falar, Alexa, regula a potência para 80. Então, o que eu acabei de fazer foi justamente criar uma nova interface, que é a interface irregulável, que ela fala que todo mundo que for regulável tem que implementar o método regular, em que você passa a potência como parâmetro, e pronto. Por conta disso, a minha geladeira precisa implementar esse método público aqui, ó. É o mesmo método que está na interface. E ao mesmo tempo, a minha geladeira também vai ter nome e vai ter estado. Então, se eu implementar isso aqui agora, perceba que eu simplesmente estendi o código. Eu não modifiquei nada do que já existia. Eu simplesmente estendi o código para que eu adicione novas funcionalidades. Então, se eu voltar para o meu VS Code, o que eu preciso fazer é basicamente criar a interface irregulável, irregulável.cs, e a gente viu aqui, ó, interface irregulável. E o que ela faz? Ela diz um contrato para mim, que é o método público que retorna void, e esse método se chama regular. Ele recebe um inteiro potência como parâmetro. E eu não preciso implementar, já que é uma interface. Agora que eu criei isso daqui, eu posso vir aqui e criar uma nova classe, que é a minha geladeira.
geladeira.cs, é uma classe geladeira. E o que que ela herda? Ela herda de dispositivo e ela também herda de irregulável. Uma nova coisa aqui. E aqui, ó, novamente, o meu compilador está reclamando. Por quê? Porque eu não implementei isso aqui ainda. Se eu gerar aqui de cara, ele já faz isso para mim. E se eu clicar aqui, ó, regular quick fix, implementar interface, eu preciso implementar esse método aqui. Então, olha como você modelar um sistema, ele te ajuda a criar o código, porque ele já te mostra os erros antes mesmo de você continuar. O que que eu vou fazer aqui na geladeira? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso implementar aqui o meu construtor. O meu construtor vai ser o seguinte. Eu vou, de cara, já regular a minha geladeira com 60 de potência, por exemplo, e eu vou colocar que o estado dela vai ser geladeira ligada com potência. Cadê? Potência. Qual potência? Vou colocar ela aqui agora, que vai ser potência. Potência que eu nem criei ainda, vou criar aqui agora. Ó. Se a gente voltar lá rapidinho, no nosso Miro, a gente tem que potência é um atributo da classe geladeira. Então aqui, ó, vem aqui, ó, private int potência, beleza, criado. E aqui, para fazer essa concatenação, basta colocar aqui esse $sign, que é o cifrão, né? E agora ele vai usar a potência que existe nesse dispositivo diretamente. Por que que eu faço isso? Porque se eu decidir mudar isso aqui ou acessar essa potência em algum outro momento, ele vai pegar a potência que realmente está funcionando. Não a potência fixa que eu coloquei 60 e só porque eu coloquei no construtor. Então fica dinâmico, é bem melhor. Beleza, aqui tá vendo que não tá tendo nenhum erro, né? Mas eu ainda não implementei o regular, por isso que é bom. Já mostra que não tem nenhum erro. Como é que vai ser esse regular aqui? Eu vou fazer uma verificação básica de que se a potência for maior ou igual a zero e... Ops, errei aqui, não é cifrão, é o E comercial. E a potência for menor ou igual a 100, aí sim eu vou regular a potência. E o que que eu vou fazer? A minha potência vai receber potência. Tão simples quanto isso. Só que aí, além de fazer isso, tem alguma coisa. O que que muda se eu mudar a potência? O estado. Então eu vou vir aqui, ó, é a mesma coisa. Posso copiar e colar direto, porque o estado vai mudar para a geladeira estar ligada com a potência definida nesse exato momento. Então aqui a gente não tem nenhum erro, não tem erro aqui também, tem só esse aviso aqui, mas é porque eu não estou usando o estado ainda nessa classe. Mas aqui, ó, criei uma nova funcionalidade inteira, criei um novo dispositivo inteiro, simplesmente usando uma classe, só estendendo o código, né? Tudo continua funcionando. O próximo passo aqui vai ser simplesmente criar mais um dispositivo, que vai ser um dispositivo que ele é tanto desligável quanto regulável. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Prontinho aqui, ó. Novamente, criei mais uma classe. Agora tem um novo dispositivo, que é a cafeteira. Não altero nada que já existe, eu só alterei a ordem aqui pra gente ter uma visualização melhor. Então aqui, ó, tanto a geladeira, quanto a cafeteira, quanto a lâmpada herdam de dispositivos, classe abstrata. A geladeira é regulável, a lâmpada é desligável e a cafeteira vai ser tanto regulável quanto desligável. E olha só, por conta de ele ter essas duas interfaces, agora ele tem que implementar todos esses métodos aqui, que eu coloquei aqui. E ele também vai ter o ligado e a potência para poder controlar esses elementos. Então, se eu voltar no meu VS Code, tudo isso aqui já está criado, eu só preciso criar a cafeteira. Então, volta para o VS Code, vem aqui, ó, interfaces, novo arquivo, cafeteira.cs, class cafeteira, e olha só, ele herda de quê? De dispositivo, de irregulável, irregulável, e também de idesligável. Ele tem todas essas coisas aqui. E olha só, igual eu fiz antes, hein? Se eu clicar em Quick Fix, gerar construtor. Clicar em Quick Fix, implementar a interface irregulável e implementar idesligável, é tudo que eu preciso construir. A não ser que eu queira criar outra coisa, né? Mas só porque eu coloquei essas coisas, esses contratos, eu preciso implementar essas coisas aqui, né? Então vamos lá, como é que vai ser a cafeteira? Ela tem aqui os meus parâmetros privados, né? Que eu já mostrei anteriormente. Então, private int potência. E ela também tem um private, que vai ser um bool ligado. Aí é mais ou menos a mesma coisa. Ela vai começar como? Ela vai começar com ligado como false. Ela também vai ter um estado e ela também vai ter uma potência, né? A potência vai ser 0, porque eu comecei ela com desligado. E aqui o estado dela, ó, estado vai ser aqui, ó, desse jeito aqui. Coloco o cifrão e aí eu vou escrever uma mensagem aqui dentro.
cafeteira está desligada com potência. E aí, daquele jeito que eu já mostrei. Qual que é a potência? Potência. Beleza. O que que é o desligar e o que que é o ligar? O desligar, por exemplo, ele vai ser ligado false. O estado vai ser a mesma coisa que está aqui, né? Eu posso até copiar isso aqui. E aqui a potência também eu tenho que configurar, né? Potência aqui está 0. Porque se eu desligar, a potência volta para ser 0. Eu nem preciso colocar como potência 0, né? Já que ela está desligada, pensando bem. Beleza. E eu tenho que retornar, né? Eu tenho que retornar, por exemplo, o ligado. Para falar que ela está ligada ou não. Aí qual que vai ser a mesma, qual que vai ser o ligar? Mesma coisa aqui. Muda aqui só para true. Cafeteira está ligada. A potência continua 0. Só porque eu liguei a cafeteira não significa que eu já defini uma potência para ela. Então eu vou deixar assim por enquanto. Vou tirar isso daqui. E agora sim, regular, que eu preciso criar algo minimamente diferente, que é o potência, vai receber a potência. E o estado vai receber uma nova mensagem, né? Agora eu posso fazer diferente aqui, ó. Cafeteira, eita, acabei copiando muito. Deixa eu copiar isso aqui. Beleza, a cafeteira está ligada com potência. Potência. Desse jeito aqui. Eu posso fazer aquela verificação que a gente já viu também, só que, no caso, aquela configuração pode ser só da lâmpada. Então, se eu ver aqui, deixa eu olhar aqui. Não, é da lâmpada não, da geladeira, né? A geladeira tem uma potência de 0 a 100, mas a minha cafeteira pode não ter essa potência, pode ser uma potência diferente. Então aqui eu poderia colocar, se está entre 0 e 200, 0 e 50. Vou deixar desse jeito aqui, só para facilitar pra gente. Mas pronto, eu criei uma cafeteira, implementei tudo que precisava implementar dela, simplesmente porque eu coloquei aqui irregulável e desligável. Então agora se eu vier aqui para Alexa, o que que essa Alexa faz? Aqui começa a ficar bem interessante. A Alexa, ela vai receber o nome do dispositivo e ela vai fazer algumas operações ou não. Então, por exemplo, se eu quiser ligar a geladeira, lembrando que a geladeira não é desligável, o que que vai acontecer? Não tem que acontecer nada, né? Se eu ligar a lâmpada é desligável, aí a lâmpada tem que ligar. Então, a partir disso, a gente tem que fazer umas verificações um tanto quanto interessantes. Por exemplo, eu criei aqui o método localizar, que vai auxiliar a gente a descobrir qual que é o dispositivo que precisa modificar, né? Então, a partir disso aqui, ó, eu posso vir aqui, eu tenho que dar uma resposta, né? Se ela foi ligada ou não. A resposta começa como false, por exemplo. E aí eu preciso fazer o seguinte. Eu só posso alterar, posso ligar ou desligar, dispositivos que são ligáveis ou desligáveis. E olha que loucura. A interface, assim como a classe, assim como outros tipos, ela é meio que um tipo. Então eu posso falar isso aqui, ó. E desligável. Posso receber um nulo, né? Dispositivo. Recebe aqui, por exemplo, localizar pelo nome. Qual que é o problema? O problema disso aqui é que, ao localizar um dispositivo, eu posso receber um dispositivo que não é desligável. Eu posso receber um dispositivo, por exemplo, a geladeira. E a geladeira não é desligável. Então eu tenho que fazer uma coisa chamada casting aqui, ó. Esse dispositivo, ele precisa ser desligável. Se ele não conseguir fazer essa conversão diretamente, significa que esse cara aqui, mesmo que ele tenha localizado, ele vai retornar nulo. Então, por exemplo, achei a geladeira. A geladeira é desligável? Não, não é desligável. Eu tento fazer essa conversão aqui. Se ele não é desligável, então isso aqui vai se tornar um nulo por conta dessa interrogação aqui. E, ou seja, o meu dispositivo ele pode armazenar ou desligáveis ou nulo. E aí, por conta disso, eu faço uma verificação muito simples, com um if mesmo. Se aqui o meu dispositivo for diferente de nulo, aí sim que eu vou fazer a minha operação. Qual que é a operação? A operação vai ser o meu dispositivo, ponto ligar. Olha só, liguei o meu dispositivo. Só que qual que é o ponto aqui? Eu preciso retornar uma resposta, certo? Eu posso fazer então, lembra que esse ligar aqui, ele é um booleano, que ele retorna ligado desligado? Eu posso colocar aqui, ó. A minha resposta vai receber essa resposta desse método aqui. E aí eu venho e retorno. Retorne resposta. Prontinho. Só que qual que é o problema que está aqui?
problema que está aqui é o seguinte, o operador não pode ser aplicado ao comando nulo. É porque eu coloquei na ordem errada, né? Isso aqui é assim. Prontinho, eu acabei de criar um método ligar, em que no método ligar eu só posso ligar dispositivos que são desligáveis. Caso contrário, eu nem tento, nem precisa tentar. E aí o método de desligar é quase a mesma coisa. Vem aqui, chama de desligar, ele tem que ser desligável, ele vai ser localizado, só que aqui a única coisa que eu mudo aqui é desligar. Acabou. Tão simples quanto isso. Olha como é fácil criar código com PO. E aí a gente vai lá para o próximo método. Se a gente olhar lá na minha classe Alexa, o que a classe está falando? Eu criei aqui o desligar, o ligar, preciso regular, adicionar dispositivo. Esse aqui eu já criei. Então vamos lá para o código. Vamos criar aqui o regular. Ó, public. Aí ele é void, regular. Ele vai receber aqui o nome do dispositivo, né? E ele vai receber também a potência, a potência. Beleza, o que esse cara vai fazer? Esse cara vai simplesmente verificar se ele é um irregulável, diferente agora, né? Ele precisa ser regulável para poder acionar esse método. Se ele for, aí eu vou regular. Então é basicamente a mesma coisa aqui, ó. A diferença é que agora é um método void e não precisa da resposta. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Ele é desligável? Não, ele tem que ser irregulável. Irregulável. Mesma coisa aqui. Localizou pelo nome, beleza, encontrei meu dispositivo. Se ele não for nulo, eu venho aqui e coloco regular. Regular com qual potência? Com a potência informada como parâmetro. Pronto, criei mais um método aqui em 30 segundos. Qual que é o último método? O último método que tem aqui é o de adicionar dispositivo. Esse provavelmente é um dos mais facinhos, né? A gente vê aqui, ó, public, void, adicionar, como é que tá o nome lá? Adicionar dispositivo. Só isso. E ele recebe um dispositivo como parâmetro. Então aqui adicionar dispositivo. Ele recebe um dispositivo como parâmetro, um novo dispositivo, né? E ele retorna void, que eu já coloquei, né? Então aqui, beleza. O que o adicionar dispositivo faz? Lembra que eu tenho aqui um dicionário de dispositivos aqui em cima, eu preciso adicionar um dispositivo aqui. Beleza, como é que eu vou adicionar esse cara? Simples. Dispositivo.add, já tem até aqui a primeira opção, e olha só, eu tenho que passar como parâmetro um nome e depois o dispositivo em si. Então, adicionar aqui, ó, qual que vai ser o nome do dispositivo? O novo, ponto, nome, olha só. Lembra que a gente criou o get e o set? Esse vai ser o nome dele e o dispositivo é o próprio novo. O que eu estou fazendo então? Estou passando um dispositivo como parâmetro. Esse dispositivo ele vai entrar dentro do meu dicionário. A chave vai ser o próprio nome dele e o valor vai ser o próprio dispositivo. Pronto, criei todo o meu sistema aqui, não tem nenhum errinho, tá tudo funcionando. Lógico que tem esses alertas aqui, né, de possibilidade de ser nulo ou não, mas não tem nenhum erro de compilação. Pronto, criei meu sistema inteiro, bem tranquilo com vocês. Aqui teve 33 minutos de aula, porque teve bastante explicação envolvida. No Program, eu poderia simplesmente vir e começar a criar esses dispositivos, tá? Por exemplo, aqui, ó, cafeteira, caf igual new. O que eu tenho que fazer? Passar um nome. Vou passar aqui, ó, cafeteira 1. Prontinho. Criei minha cafeteira. Ah, eu quero fazer alguma coisa com a minha cafeteira. O que eu vou fazer? Ó, Alexa. Minha Alexa. Igual a new. O que ela tem que passar aqui? Eu achei que tinha que passar o nome. Calma aí. Será que eu não construí eu não fiz um construtor para Alexa, né? Então vamos criar esse construtor da Alexa rapidinho. Ele vai ser o seguinte, ó. Aqui em cima de ligar. Vou criar um public Alexa. Como o construtor aqui, ela tem um nome, né? Então a gente vai passar o nome da minha Alexa aqui. E o que isso vai fazer? Ele vai pegar aqui em nome e pegar e colocar esse nome aqui. Tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Tem mais alguma coisa que eu preciso fazer. O que é que eu preciso fazer? Isso aqui é uma variável, eu não instanciei ela ainda. O meu dicionário ele precisa ser uma instância de um funcionário. De um dicionário, quer dizer. Então, olha só, basta eu fazer new, aqui ó, dictionary de string dispositivo, e ele vai iniciar vazio, beleza? Então, eu criei minha Alexa aqui, né, o construtor dela, posso voltar para o program. Agora sim, se eu fizer isso aqui, ó, vai aparecer que eu preciso passar o nome. O nome dela vai ser minha Alexa, por exemplo. Beleza. Minha Alexa não tem dispositivos ainda, então eu vou adicionar um dispositivo nela. Aqui, ó. Vem aqui,
minha Alexa, ponto, ó, apareceu aqui adicionar dispositivo. Qual dispositivo que eu vou adicionar? Eu preciso passar um dispositivo como parâmetro, cafeteira. Cafeteira é um dispositivo. Esse é o polimorfismo. Cafeteira, mesmo que eu tenha falado que eu tenho que passar um tipo de dispositivo, como ela é uma filha da classe abstrata dispositivo, eu consigo fazer isso. É isso que é o polimorfismo. Eu consigo passar aqui cafeteira, que é um dispositivo, para adicionar aqui dentro. Maravilha, né? Agora eu posso fazer aqui, ó. Cafeteira, ponto, desligar. Ah, não. Isso aqui seria diferente, né? Vou fazer a minha Alexa, ponto, ligar. O que eu quero ligar? A cafeteira. Qual que é o nome dela? Cafeteira 1. Então eu posso fazer ou isso aqui direto, ou eu posso fazer o caf.getNome, se tiver, né? Não tem, né? Ah, não, tem o nome aqui direto, ó. Passei o nome como parâmetro do dispositivo que eu quero ligar. Se eu rodar isso aqui, ele funciona normalmente. Eu tenho que lembrar como é que roda no Visual Studio Code, porque geralmente eu uso o Visual Studio, né? Que é o roxinho. Só que se eu vou descobrir como é que roda, vou testar aqui rapidinho e já mostro pra vocês. Rapaz, eu cliquei simplesmente nesse botão aqui, ele já rodou. E aí, como não tem nada acontecendo, além no front, né? Tipo, não tem nenhuma mensagem sendo impressa, não mostrou nada no console. Então, só pra fazer um teste aqui. Hello! Vamos ver se vai funcionar? Só pra ver se vai aparecer ali embaixo. Eita! Olha só, apareceu aqui embaixo, hein? Apareceu aqui, ó, hello. Então, realmente está funcionando. O código inteiro está funcionando. O que eu quero fazer aqui é que talvez eu queira compartilhar o estado da minha cafeteira, ou algo do tipo. Então, deixa eu ver se consigo... Deixa eu ver aqui, ó, cafeteira... É tudo privado, né? O dispositivo... Cadê o dispositivo? Eu tenho esse método aqui, mas esse método aqui não está disponível. O que eu posso fazer é criar um toString, por exemplo, no dispositivo, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Public override toString. Olha só porque eu coloquei o override, ele já apareceu algumas opções para mim, ó. Get hashcode, toString equals. O que significa? Toda classe, por natureza, é construído isso diretamente no C Sharp. Eu posso vir aqui e reimplementar o método toString. O que esse cara faz? Ele simplesmente vai transformar o meu objeto de uma maneira que ele possa ser impresso em string. Então, se eu vier aqui, por exemplo, deixa eu comentar isso aqui que eu acabei de fazer. Se eu vier no meu program e fizer um console.writeLine cafeteira, café aqui, né? O que vocês acham que vai acontecer? Olha só, imprimiu cafeteira. Mas a minha cafeteira ela tem um monte de atributo, um monte de estado, eu queria ver como é que tá tudo isso. Só que ele não imprime porque eu não criei o método toString, ele vai imprimir só esse nome aqui, que é o nome da classe. Para isso que o método toString funciona, né? Então lá nos meus dispositivos que eu estou criando, porque eu quero que todos os meus dispositivos possuam uma forma de ser visualizada. E aí eu posso criar, inclusive, isso diretamente nos meus filhos, né? Que ó, talvez seja até melhor. Será? Ó, eu sei que nome e estado existem em todos. Então vamos tentar fazer um teste aqui, ó. Nome, né? Vou colocar aqui, ó. Nome. Beleza. Vai fazer o quê? Aqui eu deveria usar, na verdade, o nome direto, né? Já que eu criei o getToSet. O que eu quero fazer com isso? Eu quero mostrar o estado pra mim. Estado. Então, beleza. É tão simples quanto isso. Eu acho, né? Porque aqui não tem get, então eu vou fazer o estado direto. Beleza. Como tá dentro da classe, não tem problema usar essa variável, né? Então, vamos ver se funcionou. Simplesmente ter criado o toString na classe de dispositivo, tecnicamente, não testei isso ainda, minha cafeteira agora, ela tem que é um dispositivo, né? Ela tem que imprimir o nome e o estado dela. Vamos ver se vai funcionar agora? Deixa eu salvar isso aqui. Vou rodar novamente. Olha só, a cafeteira 1, cafeteira está desligada. Maravilha, né? Então, só por eu ter feito no dispositivo, se eu criar aqui agora uma geladeira, o que eu preciso passar para a geladeira? Vamos ver, se eu clicar em nível aqui, colocar os parênteses, eu preciso passar só o nome para ela. Então aqui, ó, minha geladeira. Vou fazer a mesma coisa, colocar aqui, ó, geladeira, só para imprimir para vocês. Olha só, minha geladeira ligada com potência de 60.
Que massa, né? Então, simplesmente eu ter criado o toString no dispositivo, eu já posso dar um console.writeLine em qualquer dispositivo, que ele vai manter esse padrão aqui. Se eu quisesse que tivesse alguma informação adicional, eu poderia vir em cada um desses métodos aqui, dispositivo, e criar o mesmo toString, tá? Override, toString, e eu faria tudo diferente aqui. Então, nesse caso é a lâmpada, né? Eu poderia criar um teste aqui só para mostrar para vocês. Teste lâmpada. Então, voltando no program aqui, vou criar mais um. Vou criar aqui agora a lâmpada, né? Lâmpada, lamp, new, minha lâmpada. Beleza, olha só. Se eu imprimir a minha lamp aqui agora, em vez de imprimir nessa versão em que eu tenho o nome, dois pontos, o estado, só porque eu dei um override lá, somente para a lâmpada, ele vai fazer isso aqui, ó, teste lâmpada. Então, simplesmente porque eu sobrescrevi esse método aqui na classe filha. Agora, se eu apagar esse método e rodar de novo, a gente vai ver que lá embaixo vai ter minha lâmpada está desligada. Olha que bacana, né? Então, a gente criou aqui um sisteminha um tanto quanto rápido, dá pra gente estender isso aqui o máximo que a gente quiser, fazer um monte de coisa bacana, mas esse aqui é uma visão geral sobre a interface e sobre programação orientada a objetos no geral, né? Espero que vocês tenham gostado. Falou, rapaziada!